O poder de começar o dia com o Salmo 121 reside no facto de que ele nos ensina para onde devemos olhar nos momentos de incerteza. Quando o salmista diz: "Elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro", ele está a fazer uma declaração profunda de dependência total em Deus. Não estamos a olhar para as nossas próprias forças, não estamos a confiar apenas nas circunstâncias favoráveis, estamos a reconhecer que o nosso auxílio vem do Senhor que fez os céus e a terra. Esta é uma rendição formosa que traz segurança ao coração. Muitas vezes começamos o dia cheios de ansiedade porque tentamos resolver tudo sozinhos, mas quando meditamos neste salmo, estamos a dizer: Senhor, hoje eu preciso de Ti em cada passo que der, em cada decisão que tomar. E quando lemos, Ele não permitirá que os Teus pés vacilem, estamos a receber uma promessa de estabilidade divina. Não importa quão escorregadio seja o caminho, não importa quantos obstáculos surjam, Deus prometeu guardar-nos de tropeços fatais. Esta passagem ensina-nos que temos um guardião que nunca dorme, que nunca cochila, que está constantemente atento a cada detalhe da nossa vida neste exato momento. Vamos orar. Pai amado, neste amanhecer sagrado, vimos diante de Ti com corações abertos e espíritos sedentos da Tua presença. Elevamos os nossos olhos para Ti, reconhecendo que És a fonte de todo o nosso socorro, o fundamento de toda a nossa esperança. Assim como o salmista declarou com fé inabalável, nós também afirmamos que o nosso auxílio vem de Ti, Senhor que fizeste os céus e a terra. Não há poder maior, não há proteção mais segura, não há refúgio mais confiável do que estar sob os Teus cuidados. Neste dia que se inicia, decidimos colocar-Te em primeiro lugar em tudo. Antes das nossas tarefas, antes das nossas preocupações, antes de qualquer outra prioridade, escolhemos buscar a Tua face. Que esta decisão de Te honrar, desde a primeira hora do dia, traga sobre nós uma cobertura espiritual poderosa. Senhor, guarda os nossos pés de vacilarem nos caminhos que iremos percorrer hoje. Mantém-nos firmes mesmo quando o terreno parecer instável. Sustenta-nos quando as forças parecerem faltar. Segura-nos quando a tentação vier. Pai Celestial, agradecemos porque Tu és o guardião que nunca dorme nem cochila. Enquanto nós descansamos durante a noite, Tu permaneces vigilante sobre as nossas vidas. Enquanto dormimos vulneráveis e inconscientes, Tu mantens guarda permanente ao nosso redor. Que segurança maravilhosa saber que temos um Deus que não precisa de descanso para nos proteger. Neste novo dia, pedimos que continues essa vigilância constante sobre cada área das nossas vidas. Guarda os nossos lares enquanto saímos para trabalhar. Protege os nossos filhos enquanto vão para a escola. Vigia os nossos entes queridos onde quer que estejam. Senhor, que a Tua sombra nos cubra do calor escaldante das provações que possam surgir hoje. Assim como proteges da insolação física, protege-nos também do esgotamento emocional, do cansaço espiritual, da exaustão mental. Que nenhuma adversidade nos queime ao ponto de nos fazer desistir dos Teus propósitos para nós. Senhor Jesus, pedimos que guardes a nossa saída e a nossa entrada desde agora e para sempre. Cada vez que sairmos de casa hoje, que a Tua proteção nos acompanhe. Guarda-nos no trânsito, protege-nos de acidentes, livra-nos de todo perigo no caminho. Que os Teus anjos acampem ao nosso redor, formando uma barreira invisível, mas poderosa contra todo o mal. Quando entrarmos novamente em casa ao fim do dia, que seja com gratidão por Tua preservação, com alegria por Tua fidelidade, com testemunhos de Tua bondade. Pai, abençoa cada porta que cruzarmos hoje. Que as portas certas se abram diante de nós com facilidade sobrenatural e que as portas erradas permaneçam fechadas, mesmo que pareçam atraentes.
Dá-nos discernimento para reconhecer quais oportunidades vêm de ti e quais são distrações do inimigo. Que não percamos tempo batendo em portas que tu não queres que entremos. Senhor, neste dia, colocamos nas tuas mãos todos os nossos relacionamentos. Guarda as nossas palavras para que não ofendam, para que não machuquem, para que não destruam pontes importantes. Ajuda-nos a falar com amor, mesmo quando estivermos irritados, a responder com mansidão, mesmo quando formos provocados, a perdoar rapidamente, mesmo quando formos feridos. Que os nossos lares sejam ambientes de paz, onde a tua presença habita constantemente. Afasta toda discussão desnecessária, todo conflito sem propósito, toda divisão que o inimigo tenta plantar. Onde houver mal-entendidos entre cônjuges, traz clareza e compreensão mútua. Onde houver rebeldia nos filhos, traz submissão e respeito. Onde houver distância emocional, traz reaproximação e intimidade restaurada. Senhor, abençoa os casamentos que estão em crise. Muitos lares estão à beira do colapso por falta de diálogo, por acúmulo de mágoas, por cansaço da rotina. Intervém poderosamente hoje nessas famílias. Pai amado, pedimos sabedoria sobrenatural para as decisões que precisaremos tomar hoje. Há escolhas pequenas e grandes aguardando por nós e queremos acertar em todas elas. Que o teu Espírito Santo nos guie em cada encruzilhada, nos oriente em cada dúvida, nos ilumine em cada incerteza. Livra-nos de decidir baseados apenas na emoção do momento ou na pressão das circunstâncias. Ajuda-nos a buscar a tua vontade acima da nossa própria vontade. Senhor, há pessoas que hoje enfrentarão decisões que mudarão o rumo das suas vidas. Decisões sobre empregos, sobre mudanças, sobre relacionamentos, sobre investimentos importantes. Derrama sobre elas uma porção extra de discernimento divino. Que não se deixem levar por conselhos apressados, nem por promessas vazias. Que ouçam claramente a tua voz acima de todas as outras vozes. Pai, protege-nos de escolhas precipitadas que possamos lamentar amanhã. Senhor Jesus, neste dia pedimos provisão abundante para cada necessidade que temos. Tu conheces as contas que precisam ser pagas, os compromissos financeiros que nos aguardam, as despesas inesperadas que podem surgir. Confiamos que és Jeová Jiré, o Deus que provê no momento exato. Abre portas de trabalho para os que estão desempregados, aumenta a renda dos que mal conseguem sobreviver, multiplica os recursos dos que sentem escassez. Que ninguém termine este dia sem experimentar a tua fidelidade na área das finanças. Senhor, abençoa os nossos empregos e negócios. Que sejamos excelentes no que fazemos, que a qualidade do nosso trabalho fale por si mesma, que a nossa integridade nos diferencie dos demais. Protege os nossos empregos de cortes e demissões injustas. Guarda os nossos negócios de falências e crises devastadoras. Prospera a obra das nossas mãos para que possamos ser bênção na vida de outros. Pai Celestial, derrama saúde sobre os nossos corpos neste dia. Toca com poder curador cada pessoa que acorda sentindo dor, que enfrenta doenças crônicas, que luta contra enfermidades difíceis. Que a tua mão restauradora traga alívio imediato, que a tua presença traga consolo profundo, que a tua palavra traga fé renovada. Para aqueles que hoje têm consultas médicas, que os resultados sejam favoráveis e os diagnósticos esperançosos. Para aqueles em tratamentos longos, que vejam sinais evidentes de melhoria. Para aqueles internados em hospitais, que experimentem a tua companhia em cada momento solitário. Sara não apenas o corpo físico, mas também a alma ferida. Há dores emocionais que machucam mais profundamente do que as físicas, as cicatrizes do passado que precisam do teu toque curador.
Restaura os corações partidos por traições, consola os aflitos por perdas, levanta os caídos por decepções. Senhor, guarda a nossa mente de pensamentos negativos que tentam nos dominar desde cedo. Expulsa toda a ansiedade paralisante que quer roubar a nossa paz, todo medo infundado que quer roubar a nossa coragem, toda dúvida destrutiva que quer roubar a nossa fé. Enche a nossa mente com a tua verdade inabalável, com as tuas promessas infalíveis, com esperança que não decepciona. E hoje pensemos no que é verdadeiro segundo a tua palavra, no que é honroso segundo os teus padrões, no que é justo segundo os teus princípios. Ajuda-nos a capturar cada pensamento e torná-lo obediente a Cristo. Senhor, há pessoas que acordam atormentadas por pensamentos obsessivos que não conseguem controlar. Liberta-as agora mesmo dessa prisão mental. Quebra toda a fortaleza que o inimigo construiu nas suas mentes através de traumas, através de palavras negativas repetidas, através de experiências dolorosas do passado. Pai amado, pedimos proteção especial sobre as nossas crianças neste dia. Guarda-as na escola de toda violência, de todo bullying cruel, de toda influência negativa. Que os professores sejam atenciosos com elas, que os colegas sejam amigáveis, que o ambiente seja saudável para o seu desenvolvimento. Protege a inocência delas num mundo que quer roubá-la precocemente. Guarda os seus corações de conteúdos impróprios, das suas mentes de ideologias destrutivas, dos seus olhos de imagens que corrompem. Senhor, levanta uma geração de crianças que te conhecem verdadeiramente, que te amam sinceramente, que te servem fielmente. Que cresçam em sabedoria e estatura, em graça diante de ti e diante dos homens, assim como Jesus cresceu. Pai, consola as crianças que vivem em lares desestruturados, que sofrem com a ausência de pais, que choram pela falta de afeto. Sê tu o Pai que elas precisam. Senhor Jesus, pedimos que guardes os nossos adolescentes e jovens das armadilhas que o mundo prepara para eles. Livra-os do vício em drogas que destroem tantas vidas promissoras, do álcool que escraviza tantos corações jovens, da pornografia que perverte tantas mentes puras. Dá-lhes fortaleza para resistir à pressão dos grupos que os empurram para caminhos errados. Que tenham coragem de dizer não mesmo quando todos ao redor dizem sim, que escolham a pureza mesmo quando a impureza parecer mais atraente. Senhor, levanta nesta geração jovens segundo o teu coração, que não se conformem com os padrões deste mundo, que sejam sal e luz onde quer que estejam, que influenciem positivamente os seus amigos em vez de serem influenciados negativamente. Pai, traz avivamento poderoso sobre a juventude, que experimentem encontros reais contigo que transformem radicalmente as suas vidas. Pai Celestial, abençoa os nossos idosos que hoje acordam sentindo o peso dos anos. Dá-lhes saúde na velhice, lucidez mental, alegria de viver. Que não se sintam inúteis nem descartados pela sociedade, mas valorizados pela sabedoria que acumularam. Ajuda as famílias a honrarem os seus idosos conforme tu ordenaste, a cuidarem deles com paciência e amor. Senhor, consola os idosos que vivem em solidão, que raramente recebem visitas, que se sentem esquecidos pelos próprios filhos. Envia pessoas para lhes fazer companhia, para lhes trazer alegria, para lhes mostrar que ainda são importantes. Que os seus últimos anos sejam os melhores anos, cheios da tua presença e do teu amor. Pai, dá aos idosos a certeza da vida eterna, que não temam a morte, mas a vejam como passagem para a glória eterna contigo. Senhor, pedimos por todos que hoje saem para trabalhar, que o trabalho não seja apenas um fardo pesado, mas uma oportunidade de glorificar o teu nome.
Ajuda-nos a trabalhar com excelência, como se estivéssemos trabalhando diretamente para Ti. Que a nossa conduta no ambiente de trabalho seja testemunho vivo do Teu caráter. Protege-nos de chefes injustos que abusam da autoridade, de colegas invejosos que tramam contra nós, de ambientes tóxicos que drenam a nossa energia. Onde houver injustiça no trabalho, intervém trazendo justiça. Onde houver exploração, traz libertação. Onde houver assédio moral, traz denúncia e punição dos culpados. Senhor, abençoa os empreendedores que lutam para fazer os seus negócios prosperarem. Dá-lhes ideias criativas, estratégias eficazes, conexões importantes. Que os seus negócios cresçam e gerem empregos para outros. Pai amado, pedimos proteção sobre todos os que trabalham em profissões de risco. Os policiais que enfrentam a violência nas ruas, os bombeiros que entram em situações perigosas, os profissionais de saúde que lidam com doenças contagiosas. Guarda cada um deles de todo mal. Traz todos de volta para casa sãos e salvos. Que os seus familiares tenham paz enquanto eles estão cumprindo os seus deveres. Senhor, abençoa todos os missionários que deixaram o conforto das suas casas para levar o Evangelho a lugares distantes. Protege-os em terras estrangeiras. Supre todas as suas necessidades. Dá-lhes fruto abundante no trabalho que fazem. Fortalece-os quando sentirem saudades de casa. Encoraja-os quando enfrentarem oposição. Sustenta-os quando passarem por dificuldades. Que vejam multidões sendo salvas através do ministério deles. Senhor Jesus, pedimos por todos que hoje lutam contra vícios e dependências. Quebra as cadeias que os prendem, destrói as fortalezas que os dominam, liberta-os completamente. Dá-lhes força de vontade para resistir, determinação para perseverar, fé para vencer. Que encontrem grupos de apoio onde possam ser ajudados, que tenham acesso a tratamentos eficazes, que experimentem a Tua graça libertadora. Senhor, restaura as famílias que foram destruídas por causa de vícios. Traz de volta os filhos que se afastaram. Reconecta os cônjuges que se separaram. Cura as feridas profundas que foram causadas. Pai, pedimos por todos que hoje enfrentam batalhas espirituais intensas. Reveste-os com a Tua armadura completa. Que usem o capacete da salvação, protegendo as suas mentes, a couraça da justiça guardando os seus corações, o escudo da fé apagando os dardos inflamados do maligno. Pai Celestial, abençoa todos os casais que hoje buscam ter filhos, mas enfrentam dificuldades. Abre os ventres das que são estéreis, cura os problemas de infertilidade, realiza o sonho de serem pais, assim como fizeste com Sara, com Ana, com Isabel, faz também com aqueles que esperam há tanto tempo. Que este seja o ano em que verão o milagre acontecer. Senhor, abençoa as mulheres grávidas, guarda cada bebê no ventre, protege-os de toda complicação, garante partos seguros e saudáveis. Que cada criança que nascer seja uma bênção para a família e para o mundo. Pai, pedimos pelas mães solteiras que criam os seus filhos sozinhas. Dá-lhes força sobrenatural para cumprir o papel de mãe e pai. Provê para todas as necessidades delas e dos seus filhos. Envia ajuda nos momentos mais difíceis. Senhor, pedimos por todos que hoje enfrentam processos judiciais. Que a justiça prevaleça, que a verdade venha à luz, que os inocentes sejam inocentados. Dá sabedoria aos juízes para discernirem corretamente, aos advogados para defenderem bem, às testemunhas para falarem a verdade. Onde houver corrupção no sistema judicial, traz exposição e correção. Onde houver injustiça, intervém com Tua justiça perfeita. Senhor, liberta todos que estão presos injustamente. Assim como libertaste Pedro da prisão, liberta também aqueles que foram condenados sem culpa. Que as portas das prisões se abram sobrenaturalmente para eles. Pai,
Pedimos pelos que cumprem penas justamente, que usem o tempo na prisão para se arrependerem verdadeiramente, para te conhecerem pessoalmente, para serem transformados completamente, que saiam de lá como pessoas novas. Pai amado, pedimos por todos os líderes das nações, dá-lhes sabedoria para governar com justiça, compaixão pelos mais vulneráveis, integridade nas decisões. Que busquem o bem comum acima dos interesses pessoais, que priorizem a verdade acima da conveniência política. Onde há corrupção nos governos, traz exposição e punição. Onde há opressão dos povos, traz libertação. Senhor, pedimos pelos países que vivem em guerra. Traz paz onde há conflito, reconciliação onde há ódio, cura onde há feridas profundas. Protege os civis inocentes que sofrem as consequências das guerras que não escolheram. Levanta pacificadores que trabalhem pela paz verdadeira. Pai, abençoa os países que passam por crises econômicas severas. Restaura as economias quebradas, traz soluções criativas para os problemas complexos, levanta líderes competentes. Senhor Jesus, pedimos por todos que hoje se sentem sozinhos e abandonados, que sintam a Tua presença próxima, que experimentem o Teu amor incondicional, que saibam que nunca estão realmente sozinhos. Envia pessoas para lhes fazer companhia, para lhes oferecer amizade verdadeira, para lhes mostrar que são valorizados. Pai, cura todos os que sofrem de depressão e ansiedade. Toca as suas mentes com paz sobrenatural, os seus corações com esperança renovada, as suas almas com alegria restaurada. Que encontrem ajuda profissional quando necessário, que tenham apoio familiar constante, que experimentem a Tua cura completa. Senhor, pedimos por todos que hoje pensam em desistir da vida. Mostra-lhes que a vida vale a pena ser vivida, que há propósito na existência deles, que Tu tens planos bons para o futuro deles. Afasta todo pensamento suicida, quebra toda desesperança, traz luz onde só vem escuridão. Pai Celestial, pedimos proteção sobre todas as viagens que serão feitas hoje. Guarda os que viajarão de carro, de ônibus, de trem, de avião. Que cheguem aos seus destinos em segurança total. Protege-os de acidentes, de assaltos, de qualquer tipo de perigo no caminho. Envia os Teus anjos para irem adiante deles, preparando o caminho, para irem atrás deles, guardando a retaguarda, para irem ao lado deles como companhia constante. Senhor, abençoa todos os motoristas profissionais que passam longas horas nas estradas. Mantém-nos alertas e focados, livra-os do cansaço que causa acidentes, protege-os de assaltantes nas estradas. Que voltem para as suas famílias sãos e salvos. Pai, pedimos por todos que hoje viajarão para fazer tratamentos médicos em outras cidades, que as viagens sejam tranquilas, que os tratamentos sejam eficazes, que voltem para casa com boas notícias. Senhor, abençoa todos os estudantes que hoje têm provas e exames importantes. Dá-lhes memória excelente para recordar tudo o que estudaram, clareza mental para responder com precisão, calma para não se deixarem dominar pelo nervosismo. Que obtenham as notas que precisam, que sejam aprovados nos concursos que prestam, que conquistem as vagas que desejam. Senhor, abençoa especialmente os estudantes que vêm de famílias pobres e são a esperança de mudança nas suas casas. Que através da educação consigam romper o ciclo de pobreza, que alcancem profissões dignas, que transformem a realidade das suas famílias. Pai, levanta professores vocacionados que realmente se importam com os alunos, que ensinem não apenas conteúdos, mas valores, não apenas informação, mas formação de caráter, que sejam inspiração para as novas gerações. Pai amado, pedimos por todos que hoje buscam emprego. Abre portas de oportunidade, conecta-os com as pessoas certas, faz com que sejam notados pelos recrutadores.
que as entrevistas de emprego corram bem, que causem boa impressão, que sejam contratados. Senhor, há pessoas desempregadas há tanto tempo que já perderam a esperança. Renova a esperança delas hoje. Mostra-lhes que não foram esquecidas, que tu tens um trabalho preparado para elas. Que este seja o dia em que receberão a ligação que tanto esperam. Pai, abençoa os que trabalham informalmente lutando para sustentar as suas famílias. Multiplica o pouco que ganham, faz render o dinheiro que têm, supre as necessidades básicas deles. Que nunca falte o pão de cada dia nas suas mesas. Senhor Jesus, pedimos por todos os médicos e profissionais de saúde. Dá-lhes sabedoria para diagnosticar corretamente, habilidade para tratar eficazmente, compaixão para cuidar humanamente. Que sejam instrumentos de cura nas tuas mãos. Protege-os do esgotamento profissional, que afeta tantos na área da saúde. Renova as forças deles diariamente. Senhor, abençoa todos os que hoje passarão por cirurgias. Guia as mãos dos cirurgiões com precisão perfeita. Que os procedimentos sejam bem-sucedidos, que as recuperações sejam rápidas e completas. Afasta toda complicação, toda infecção, todo risco desnecessário. Que saiam do hospital completamente curados. Pai, pedimos por todos que aguardam por transplantes de órgãos. Que apareçam doadores compatíveis, que recebam os órgãos que precisam, que tenham uma segunda chance de vida. Pai Celestial, pedimos por todas as igrejas e comunidades de fé. Derrama o teu Espírito sobre elas. Traz avivamento genuíno. Acende o fogo do primeiro amor. Que sejam lugares de encontro real contigo, não apenas de cumprimento de rituais vazios. Senhor, levanta pastores segundo o teu coração, que apacentem o rebanho com amor verdadeiro, que preguem a tua palavra com fidelidade, que vivam o que ensinam. Livra a igreja de líderes que buscam os próprios interesses, que exploram o rebanho, que distorcem o evangelho. Pai, pedimos unidade entre os cristãos. Quebra as barreiras denominacionais que nos separam. Ajuda-nos a focar no que nos une e não no que nos divide. Que o mundo veja o nosso amor mútuo e creia que Jesus é real. Senhor, abençoa todos os missionários que trabalham em campos difíceis. Os que pregam em países fechados ao Evangelho, arriscando as próprias vidas. Os que servem em regiões de extrema pobreza, abrindo mão de conforto. Os que traduzem a Bíblia para línguas que ainda não a têm. Protege-os de perseguição. Supre todas as necessidades deles, dá-lhes fruto abundante. Que vejam igrejas sendo plantadas, vidas sendo transformadas, comunidades sendo impactadas. Pai, levanta mais obreiros para a seara, chama jovens para o campo missionário, capacita-os com os dons necessários, envia-os para onde tu queres. Que esta geração seja a mais missionária de todas. Senhor, abençoa as agências missionárias que apoiam os missionários. Provê os recursos financeiros que precisam, dá-lhes estratégias eficazes, multiplica o impacto do trabalho deles. Pai amado, pedimos por todos que hoje enfrentam perseguição por causa da fé. Os cristãos em países muçulmanos que arriscam tudo para seguir Jesus, os que são rejeitados pelas próprias famílias, os que perdem empregos por não negarem a fé. Fortalece-os sobrenaturalmente, dá-lhes coragem para permanecerem firmes, recompensa a fidelidade deles. Senhor, liberta todos os cristãos que estão presos por pregarem o Evangelho. Abre as portas das prisões, confunde os perseguidores, vira os corações das autoridades. Que experimentem o mesmo livramento que Paulo e Silas experimentaram. Pai, pedimos pelos países onde é crime ser cristão, muda as leis injustas, traz liberdade religiosa, permite que o Evangelho seja pregado abertamente. Que multidões nesses países venham a te conhecer. Senhor Jesus,
Pedimos por todos os casamentos que estão em crise profunda. Onde há traição, traz arrependimento verdadeiro e perdão genuíno. Onde há mágoa acumulada, traz cura e restauração. Onde há frieza, reacende o amor que esfriou. Que nenhum casamento que tu uniste seja destruído hoje. Dá aos cônjuges humildade para reconhecerem os próprios erros, graça para perdoarem as falhas do outro, sabedoria para reconstruírem sobre alicerces mais firmes. Senhor, protege os casamentos dos ataques do inimigo. O diabo quer destruir famílias, mas tu queres restaurá-las. Que a tua vontade prevaleça. Pai, abençoa os casais que estão começando a vida juntos. Ensina-os desde o princípio a colocarem-te no centro do relacionamento, que construam sobre a rocha firme da tua palavra, não sobre a areia movediça dos sentimentos. Pai Celestial, pedimos por todos os pais que lutam para educar os filhos nos caminhos do Senhor. Dá-lhes paciência infinita, sabedoria prática, amor incondicional, que sejam exemplos vivos da fé que professam. Ajuda-os a disciplinar com amor, a corrigir com mansidão, a ensinar com clareza. Senhor, traz de volta ao lar os filhos que se desviaram, os que abandonaram a fé, os que escolheram caminhos perigosos, os que se afastaram da família. Quebra as correntes que os prendem, abre os olhos deles para a verdade, toca os corações deles com arrependimento, que voltem para casa como o filho pródigo voltou. Pai, consola os pais que perderam filhos. A dor de perder um filho é indescritível, mas tu és o Deus de toda consolação. Abraça esses corações despedaçados com o teu amor. Senhor, abençoa todos os que trabalham com crianças em situação de vulnerabilidade. Os assistentes sociais que lutam para proteger crianças abusadas. Os voluntários que cuidam de órfãos. Os que combatem o trabalho infantil. Dá-lhes força para continuarem mesmo quando a tarefa parece impossível. Multiplica o impacto do trabalho deles. Pai, pedimos pelas crianças que vivem nas ruas. Protege-as de toda exploração, de todo abuso, de todo perigo. Envia pessoas para resgatá-las, para lhes oferecer um lar seguro, para lhes dar esperança de um futuro melhor. Que nenhuma criança durma com fome hoje. Senhor, quebra as redes de tráfico de crianças, liberta as crianças escravizadas, pune severamente os traficantes, restaura completamente as vítimas, que a inocência roubada seja devolvida. Pai amado, pedimos por todos que hoje enfrentam luto recente. A dor da perda é avassaladora, mas tu prometes estar perto dos que têm o coração quebrantado. Consola-os com a esperança da ressurreição, com a certeza de que a separação é temporária, que sintam a tua presença real nos momentos de maior dor. Senhor, sustenta as viúvas que perderam os companheiros de toda uma vida. Supre todas as necessidades delas. Envia pessoas para lhes fazer companhia, enche o vazio que ficou. Que encontrem em ti o marido eterno que nunca as abandonará. Pai, pedimos pelos órfãos que perderam os pais. Sê tu o pai deles, levanta pessoas que cuidem deles como se fossem os próprios filhos. Que não lhes falte amor, provisão, orientação, que cresçam sabendo que são amados. Senhor Jesus, pedimos por todos os que trabalham na comunicação e mídia. Os jornalistas que buscam a verdade, os produtores de conteúdo que influenciam multidões, os que trabalham nas redes sociais, que usem essas plataformas para o bem, para espalhar verdade e não mentiras, para construir e não destruir. Senhor, levanta cristãos comprometidos nessas áreas de influência, que sejam sal e luz na indústria do entretenimento, que produzam conteúdo que honre a Ti. Que não se deixem corromper pelos padrões mundanos, mas mantenham a integridade. Pai, protege as crianças e jovens do conteúdo nocivo que inunda a internet. Dá aos pais sabedoria para monitorar o que os filhos consomem.
Quebra os vícios em redes sociais que roubam tempo precioso e destroem relacionamentos reais. Pai Celestial, pedimos por todos os cientistas e pesquisadores. Dá-lhes sabedoria para descobrir curas para doenças que ainda não têm tratamento. Que encontrem a cura para o câncer, para doenças raras, para condições que causam tanto sofrimento. Que usem o conhecimento para o bem da humanidade, não para a destruição. Senhor, abençoa os que trabalham em tecnologia. Que desenvolvam ferramentas que facilitem a vida das pessoas, que aproximem quem está distante, que democratizem o acesso ao conhecimento. Mas protege-nos também dos perigos da tecnologia mal usada. Pai, pedimos sabedoria para lidarmos com a inteligência artificial, que seja usada para o bem, que não substitua a humanidade, que não se torne um ídolo. Que sempre lembremos que a sabedoria verdadeira vem de Ti. Senhor, abençoa todos os agricultores e trabalhadores rurais. Envia chuva na medida certa, protege as plantações de pragas, garante colheitas abundantes. Que não falte alimento para ninguém. Valoriza o trabalho duro deles, que alimenta as nações. Pai, pedimos pelos que passam fome neste exato momento. Há milhões de pessoas no mundo que não sabem se terão o que comer hoje. Multiplica os recursos, toca os corações dos que têm para compartilhar com os que não têm. Que a comida chegue a quem precisa. Senhor, quebra os sistemas de injustiça que mantêm pessoas na miséria, enquanto outros desperdiçam em abundância. Traz redistribuição justa, traz compaixão pelos vulneráveis, traz mudança estrutural. Que nenhuma criança morra de fome hoje. Pai amado, pedimos por todos os que trabalham em serviços essenciais, os que recolhem o lixo mantendo as cidades limpas, os que mantêm a energia elétrica funcionando, os que garantem água potável nas casas. Muitas vezes são invisíveis e desvalorizados, mas são essenciais. Abençoa abundantemente o trabalho deles. Senhor, pedimos pelos que limpam hospitais, escolas, prédios. Protege-os de doenças, valoriza o trabalho humilde deles, supre todas as necessidades das famílias deles, que sejam tratados com dignidade e respeito. Pai, abençoa todos os que trabalham à noite enquanto a maioria dorme, os seguranças que vigiam, os enfermeiros que cuidam dos doentes, os motoristas que transportam. Protege-os durante as horas escuras, mantém-nos alertas, traz-os de volta para casa em segurança. Senhor Jesus, pedimos por todos os artistas e músicos cristãos, que usem os dons que Tu lhes deste para a Tua glória, que componham cânticos que toquem corações, que criem arte que aponte para Ti, que não busquem fama pessoal, mas exaltação do Teu nome. Protege-os das tentações que vêm com a visibilidade. Pai, levanta uma nova geração de adoradores verdadeiros, não apenas cantores talentosos, mas pessoas que Te adoram em espírito e em verdade, que encham a terra com cânticos de louvor, que façam o céu descer através da adoração. Senhor, abençoa as igrejas que priorizam a adoração genuína. Que os momentos de louvor sejam encontros reais contigo, não apenas apresentações musicais. Que vidas sejam transformadas através da adoração. Pai Celestial, pedimos por todos os escritores e autores cristãos. Dá-lhes inspiração divina, que escrevam palavras que edificam, que produzam livros que transformam vidas. Que a literatura cristã seja cada vez mais relevante e impactante. Senhor, abençoa as editoras cristãs e livrarias, que publiquem conteúdo de qualidade, que tornem os livros acessíveis, que distribuam largamente, que a palavra escrita chegue onde a palavra falada não pode chegar. Pai, pedimos pelos tradutores da Bíblia, que completem o trabalho de tradução para todas as línguas que ainda não têm as Escrituras. Que povos inteiros possam ler a Tua palavra no próprio idioma. Acelera esse trabalho tão importante. Senhor,
abençoa todos os conselheiros e psicólogos cristãos. Dá-lhes sabedoria para aconselhar, discernimento para entender as raízes dos problemas, compaixão para caminhar com os que sofrem, que sejam instrumentos de cura emocional e espiritual. Pai, pedimos por todos que hoje farão terapia ou aconselhamento, que tenham coragem para enfrentar as feridas do passado, que sejam honestos sobre as próprias lutas, que experimentem avanços significativos, que a cura comece hoje. Senhor, quebra o estigma em torno da saúde mental. Ajuda as pessoas a entenderem que buscar ajuda é sinal de força, não de fraqueza. Que mais pessoas tenham acesso a tratamento de qualidade, que ninguém sofra em silêncio por vergonha ou medo. Pai amado, pedimos proteção sobre o meio ambiente que Tu criaste. Perdoa-nos por termos sido maus mordomos da criação. Desperta a consciência ambiental, muda hábitos destrutivos, mobiliza ações de preservação, que cuidemos bem do planeta que deixaremos para as próximas gerações. Senhor, protege as florestas que estão sendo devastadas, os oceanos que estão sendo poluídos, os animais que estão sendo extintos. Levanta pessoas comprometidas com a preservação, que lutem contra a destruição ambiental. Pai, pedimos sabedoria para desenvolvermos tecnologias sustentáveis, que encontremos formas de progresso que não destruam a natureza. E o desenvolvimento econômico caminhe junto com a preservação ambiental. Ensina-nos a viver em harmonia com a criação. Senhor Jesus, pedimos por todos os refugiados e deslocados de guerra. Milhões de pessoas foram forçadas a deixar as suas casas, os seus países, tudo o que conheciam. Protege-os nas jornadas perigosas, provê abrigo seguro, abre portas de recomeço. Que encontrem compaixão em terras estrangeiras. Pai, toca os corações das nações para receberem os refugiados com humanidade. Quebra a xenofobia e o preconceito. Ajuda-nos a lembrar que todos somos peregrinos nesta terra, que um dia o próprio Jesus foi refugiado no Egito. Senhor, traz paz aos países em guerra para que os refugiados possam voltar para casa. Reconstrói as cidades destruídas, restaura as vidas despedaçadas, cura as nações feridas. Que a paz prevaleça onde hoje há conflito. Pai Celestial, pedimos por todos os que lutam contra o câncer. Fortalece-os durante os tratamentos difíceis, alivia os efeitos colaterais, mantém a esperança viva nos corações deles. Que vejam os tumores diminuírem, que os exames mostrem melhoria, que experimentem cura completa. Senhor, consola as famílias que acompanham os doentes. Dá-lhes força para serem apoio nos momentos mais difíceis, paciência para cuidar com amor, fé para continuar acreditando, que não desanimem mesmo quando o tratamento parecer longo demais. Pai, pedimos pelos médicos oncologistas. Dá-lhes sabedoria para escolher os melhores tratamentos, que sejam atualizados com os avanços da medicina, que tratem cada paciente com humanidade, que sejam instrumentos de cura nas tuas mãos. Senhor, abençoa todos os que trabalham no sistema prisional. Os agentes que mantêm a ordem, os que trabalham na reabilitação dos presos, os capelães que levam esperança. Protege-os dos perigos do ambiente prisional. Dá-lhes sabedoria para lidar com situações difíceis. Pai, pedimos pelos presos que querem mudar de vida, que encontrem programas de ressocialização eficazes, que aprendam profissões úteis, que saiam preparados para recomeçar. Que a sociedade lhes dê uma segunda chance. Senhor, protege os presos de abusos dentro do sistema, onde há violência, traz paz. Onde há corrupção, traz justiça. Onde há desespero, traz esperança. Que mesmo na prisão possam encontrar-te e serem transformados. Pai amado, pedimos por todos os professores que hoje entrarão nas salas de aula. Dá-lhes energia renovada,
criatividade pedagógica, amor genuíno pelos alunos, que não vejam a educação apenas como um emprego, mas como uma missão transformadora. Protege-os de alunos violentos e pais desrespeitosos. Senhor, valoriza a profissão de professor que tem sido tão desvalorizada. Que recebam salários dignos, condições adequadas de trabalho, reconhecimento pela importância do que fazem. Que a sociedade honre aqueles que formam as novas gerações. Pai, pedimos pelas escolas que enfrentam problemas graves, violência, tráfico de drogas, evasão escolar. Transforma esses ambientes, traz paz e segurança, faz da escola um lugar de esperança novamente. Senhor Jesus, pedimos por todos os bombeiros e equipes de resgate. Protege-os quando entrarem em edifícios em chamas, quando salvarem pessoas de acidentes, quando enfrentarem situações de risco extremo. Que voltem para casa sãos e salvos depois de cada chamado. Dá-lhes coragem sobrenatural, habilidade técnica, trabalho em equipe perfeito. Pai, abençoa as famílias dos bombeiros que vivem com a preocupação constante. Dá-lhes paz enquanto os seus entes queridos estão em serviço. Que tenham certeza de que Tu és o protetor maior. Senhor, pedimos pelos voluntários que atuam em emergências. Que nunca faltem pessoas dispostas a ajudar o próximo em momentos de crise. Multiplica o número de voluntários treinados e disponíveis. Pai Celestial, pedimos por todos os músicos de rua e artistas que lutam para sobreviver da arte. Muitos têm talentos incríveis, mas vivem em dificuldade financeira. Abre portas de oportunidade para eles, conecta-os com pessoas que possam ajudá-los, faz com que sejam descobertos, que o talento deles seja reconhecido e valorizado. Senhor, abençoa todos os que trabalham com reciclagem, os catadores que recolhem materiais nas ruas, que trabalham em condições difíceis. Protege a saúde deles, valoriza o trabalho essencial que fazem para o meio ambiente, supre as necessidades das famílias deles. Pai, pedimos pelos sem-teto que vivem nas ruas. Protege-os do frio, da violência, da fome. Envia pessoas para ajudá-los, abre portas para saírem das ruas, que encontrem abrigo seguro e oportunidade de recomeçar. Senhor, abençoa todos os veterinários e profissionais que cuidam de animais. Dá-lhes compaixão pelos seres que não podem falar por si mesmos, habilidade para tratá-los, sabedoria para diagnosticar os problemas. Que sejam instrumentos de cura também para os animais. Pai, pedimos pelos animais abandonados que sofrem nas ruas. Levanta pessoas para resgatá-los, para lhes dar lares amorosos, para tratá-los com dignidade, que não sofram maus tratos nem negligência. Senhor, quebra a crueldade contra os animais. Pune severamente aqueles que abusam de criaturas indefesas. Ensina-nos a cuidar bem da criação que Tu nos confiaste, que tratemos todos os seres vivos com respeito e compaixão. Pai amado, pedimos por todos os arquitetos e engenheiros, dá-lhes criatividade para projetar construções seguras e belas, que sejam funcionais e sustentáveis, que usem os conhecimentos técnicos para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Senhor, abençoa todos os trabalhadores da construção civil, protege-os de acidentes de trabalho que são tão comuns nessa área. Que as normas de segurança sejam respeitadas, que os equipamentos de proteção sejam fornecidos, que nenhuma vida seja perdida. Pai, pedimos pelas pessoas que vivem em moradias precárias, que tenham acesso à habitação digna, que os programas de moradia popular funcionem efetivamente, que ninguém viva em condições insalubres ou em áreas de risco. Senhor Jesus, pedimos por todos os atletas cristãos, que usem o esporte como plataforma para testemunhar da fé, que sejam exemplos de integridade num meio competitivo, que glorifiquem o Teu nome através das vitórias e derrotas. Protege-os de lesões graves que podem encerrar carreiras. Pai,
pedimos pelos jovens atletas que sonham com o profissionalismo. Que tenham oportunidades justas, que sejam descobertos, que recebam o apoio necessário para desenvolverem o talento. Que o esporte seja caminho de transformação social para muitos. Senhor, limpa o esporte da corrupção que o mancha. Quebra os esquemas de manipulação de resultados, de doping, de exploração de atletas. Que prevaleçam a ética e a verdade esportiva. Pai Celestial, pedimos por todos os advogados e profissionais do direito, que lutem pela justiça verdadeira, que defendam os direitos dos vulneráveis, que não se vendam por dinheiro. Dá-lhes integridade inabalável, num meio onde a tentação à corrupção é grande. Senhor, abençoa especialmente os advogados que trabalham gratuitamente para os pobres. Os defensores públicos sobrecarregados, os que atuam em causas sociais. Multiplica a efetividade do trabalho deles, que consigam fazer justiça mesmo com recursos limitados. Pai, pedimos por reformas no sistema judicial. Que a justiça seja mais rápida, sem perder a qualidade, mais acessível aos pobres, mais eficiente na punição dos culpados e proteção dos inocentes. Senhor, abençoa todos os bibliotecários e profissionais que trabalham com livros, que promovam o amor pela leitura, que facilitem o acesso ao conhecimento, que preservem a memória cultural, que as bibliotecas sejam valorizadas como espaços essenciais de formação. Pai, pedimos pelas pessoas que não sabem ler. Milhões de adultos no mundo são analfabetos. Levanta programas de alfabetização eficazes, que ensinem com paciência, que transformem vidas através da leitura. Senhor, abençoa as editoras que publicam Bíblias a preços acessíveis. Que a tua palavra chegue às mãos de todos, especialmente dos mais pobres. Que ninguém deixe de ler a Bíblia por falta de acesso. Pai amado, pedimos por todos os fotógrafos e cinegrafistas, que capturem não apenas imagens bonitas, mas momentos que contam histórias importantes, que documentem a realidade para transformá-la, que usem a arte visual para conscientizar, para sensibilizar, para mobilizar mudanças. Senhor, abençoa os jornalistas que arriscam as vidas para mostrar a verdade, os que vão para zonas de guerra, os que denunciam a corrupção, os que dão voz aos sem voz. Protege-os de retaliações, guarda as famílias deles. Pai, pedimos por liberdade de imprensa em todos os países, que os jornalistas possam trabalhar sem medo de censura ou perseguição, que a verdade seja revelada mesmo quando é inconveniente para os poderosos. Senhor Jesus, pedimos por todos os cozinheiros e profissionais da gastronomia, que preparem alimentos com capricho e higiene, que nutram bem as pessoas, que transformem o ato de comer em momentos de prazer e comunhão. Abençoa os restaurantes e estabelecimentos deles. Pai, pedimos especialmente pelos que cozinham em cantinas de escolas e hospitais, que preparem refeições nutritivas e saborosas, mesmo com orçamentos limitados. Que alimentem bem as crianças, os doentes, os que dependem dessas refeições. Senhor, abençoa os que distribuem comida para os necessitados, as sopas comunitárias, os projetos sociais que alimentam os famintos. Multiplica os recursos deles, que nunca falte comida para servir. Pai Celestial, pedimos por todos os tradutores e intérpretes, que facilitem a comunicação entre povos e culturas, que quebrem barreiras linguísticas, que permitam que conhecimento e ideias circulem livremente. Dá-lhes precisão e fidelidade nas traduções. Senhor, abençoa especialmente os intérpretes de língua de sinais, que deem voz aos surdos, que sejam ponte de comunicação, que trabalhem com dedicação e respeito. Que os surdos tenham acesso pleno à informação e participação social. Pai, pedimos pelos surdos e deficientes auditivos, que não sejam excluídos nem marginalizados, que tenham acesso à educação de qualidade,
a oportunidades de trabalho, a plena inclusão social. Quebra todo preconceito contra eles. Senhor, abençoa todos os motoristas de transporte público. Os que dirigem ônibus, metrôs, trens, levando milhões de pessoas todos os dias. Protege-os de assaltos e agressões que são tão comuns. Dá-lhes paciência para lidar com passageiros estressados. Pai, pedimos por sistemas de transporte público eficientes e acessíveis. Que as cidades invistam em mobilidade urbana, que os trabalhadores possam chegar aos empregos com dignidade. Que o transporte público seja valorizado. Senhor, protege todos os que hoje usarão transporte público, que cheguem aos destinos em segurança, que não sofram assaltos nem abusos, que tenham viagens tranquilas. Pai amado, pedimos por todos os farmacêuticos, que orientem corretamente sobre medicamentos, que alertem sobre interações perigosas, que sejam cuidadosos nas dispensações. Que sejam profissionais de saúde comprometidos com o bem-estar das pessoas. Senhor, abençoa as farmácias populares que tornam remédios acessíveis aos pobres. Que nunca faltem medicamentos essenciais, que os preços sejam justos, que ninguém deixe de se tratar por não ter como comprar remédios. Pai, pedimos pelos que pesquisam novos medicamentos, que descubram tratamentos mais eficazes, com menos efeitos colaterais, que a medicina avance rapidamente, trazendo cura para mais doenças. Senhor Jesus, pedimos por todos os guardas e vigilantes noturnos, que permaneçam alertas durante as longas horas da madrugada, que protejam os patrimônios confiados a eles. Protege-os de assaltos e violência, que voltem para casa sãos e salvos. Pai, pedimos pelas famílias dos que trabalham à noite, que se adaptem aos horários diferentes, que consigam ter momentos de convivência de qualidade, que o trabalho noturno não destrua os relacionamentos familiares. Senhor, abençoa todos os que neste momento trabalham enquanto outros dormem. Os enfermeiros nos hospitais, os policiais nas ruas, os padeiros preparando o pão. Que sintam a Tua presença especial nas horas escuras. Pai Celestial, pedimos por todos os pescadores e trabalhadores do mar. Protege-os das tempestades, traz-os de volta para a terra firme, garante pescas abundantes. Que o mar seja fonte de sustento e não de tragédia. Senhor, abençoa as comunidades pesqueiras que vivem em dificuldade. Que tenham acesso a equipamentos adequados, que consigam comercializar o pescado com justiça, que preservem o meio ambiente marinho para as futuras gerações. Pai, pedimos pelos que trabalham em plataformas de petróleo. Protege-os de acidentes graves, mantém as estruturas seguras, que passem os períodos longe de casa com a certeza de que Tu cuidas das famílias deles. Senhor, abençoa todos os floristas e jardineiros, que cuidem bem das plantas que Tu criaste, que embelezem os ambientes, que tragam alegria através das flores, que valorizem a criação e ensinem outros a apreciá-la. Pai, pedimos pelos que trabalham em funerárias, um trabalho difícil de lidar constantemente com a morte e o luto. Dá-lhe sensibilidade para tratar as famílias enlutadas com respeito e compaixão, que sejam consoladores nos momentos mais dolorosos. Senhor, finalizamos esta oração pedindo que Tu continues guardando cada pessoa que orou conosco hoje. Que a Tua proteção nos acompanhe em cada passo, que a Tua provisão supra cada necessidade, que a Tua presença nos console em cada dificuldade. Que terminemos este dia com gratidão pela Tua fidelidade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Pai amado, agradecemos do fundo do coração por este tempo precioso de oração. Obrigado porque sempre nos ouves, porque nunca nos abandonas, porque estás presente em cada momento das nossas vidas. Agradecemos pela possibilidade de começar este dia colocando-te em primeiro lugar, de entregar nas Tuas mãos cada detalhe das próximas horas.
que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a Tua graça e proteção constante. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração poderosa, enquanto caminhamos na Tua presença e Te honramos em cada decisão e ação. Tudo isto pedimos e agradecemos em nome precioso de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o teu coração, eu te convido a compartilhar esta mensagem com alguém que precisa de uma palavra de alento hoje. Talvez seja um familiar, um amigo, um colega de trabalho que está enfrentando dificuldades. Escreve Amém nos comentários para que juntos possamos formar uma corrente poderosa de fé. Se ainda não és inscrito neste canal, inscreve-te agora para receber diariamente mais mensagens que edificarão a tua fé e fortalecerão a tua caminhada com Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre a tua vida hoje e sempre. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. Vai em paz, na certeza de que Deus está contigo. Amém e amém.